Você vai fazer o concurso da Polícia Federal e tem dificuldade em redação? Nesse vídeo nós vamos fazer uma análise de uma redação, uma proposta de um tema que pode ser a proposta de redação que pode cair na sua prova. Quer saber mais? Vem comigo. Olá, seja bem-vindo ao canal. Eu sou a professora Fabi Alencar, sou prof de redação e aqui a gente aprende português e redação sem nenhuma complicação. E no vídeo de hoje nós iremos ver uma proposta de tema que eu trouxe para vocês que muito possivelmente pode cair nesse concurso aí da Polícia Federal que vai acontecer no dia 27 de julho de 2025. Quer saber mais? Vamos lá comigo. Vamos lá então começar a nossa aula de redação, de uma análise de redação, que eu fiz aqui um modelo de redação para um tema que eu acho que muito possivelmente vai cair nesse concurso do dia 27 de julho, tá? Lembrando que já teve a PF de administrativo, esse aqui que eu tô falando é um outro concurso do dia 27 de julho, tá legal? E aí, qual é a proposta que eu trouxe aqui para vocês? Eu trouxe sobre os desafios da Polícia Federal no enfrentamento à desinformação, à fake news, né? E aos crimes cibernéticos nas redes sociais, tá? A questão de tudo envolvendo inteligência artificial e também crimes envolvendo ali um ambiente virtual são questões muito relevantes e são temas muito atuais da gente refletir e ter isso ali em mente para qualquer concurso, tá? E vendo todo o histórico de notícias envolvendo a Polícia Federal, esse tema parece que ele é muito possível de cair, principalmente como a Polícia Federal ele tem combatido muito crimes envolvendo redes sociais, violência ali, cyberbullying, ou crimes muito além disso, tá? Então, é basicamente isso que a gente está pensando. Desinformação, que é a fake news, e os crimes cibernéticos, tá? Então, como é que a gente vai fazer aqui? A gente vai ler cada parágrafo e depois a gente vai fazendo as nossas considerações e marcações a partir do que está aqui na descrição. Na descrição você vai ver a legenda que eu fiz, porque cada cor tem uma especificidade, tá? Então, na legenda aqui do vídeo, você lê direitinho para você acompanhar essas marcações de cores que a partir de agora, sempre que tiver análise de redação, nós iremos seguir esse formato ali da legenda, tá? Então, dá uma olhadinha para você não ficar perdido, tá? Eu vou ler e aí a gente depois vai fazendo as nossas marcações. Vamos lá, então. A Polícia Federal exerce papel essencial no Estado brasileiro, atuando na prevenção e investigação de crimes que ameaçam a ordem pública e a soberania nacional. Com a crescente digitalização das relações sociais, surgem novos desafios, como o combate à desinformação e aos crimes cibernéticos. Nesse sentido, é necessário refletir sobre obstáculos enfrentados pela instituição para compreender a complexidade da segurança pública no século XXI, tá? Então, uma introdução bem objetiva, bem direta, né? Típica mesmo que a gente faz num concurso, é bem diferente assim do estilo do Enem, para quem está acostumado, tá? E aí, alguns destaques que eu já vou deixar uma dica para você. Isso não necessariamente esse tipo de repertório vai servir só para esse tema, não. É um repertório bem coringa, tá? Olha lá, eu ainda tô catando milho no tablet, mas daqui a pouco eu vou ficar mais sucesso, tá, gente? Deixa eu ver aqui. Vamos fazer umas marcações? Vamos usar esses aqui. Olha só. Se eu tô fazendo um concurso sobre um órgão importante, que é a Polícia Federal, eu necessariamente preciso saber o papel essencial dela. Então, começar sempre a sua redação, independentemente do tema, tá? Você citando a natureza da Polícia Federal, que é aqui o nosso repertório. Cadê? Clica aí, amor. Olha lá. Nosso repertório, ele pode ser muito fundamental para abrir qualquer introdução de qualquer tema. Por quê? Você saber que a importância e a relevância da Polícia Federal é já um caminho muito bom para você mostrar para o corretor que você conhece o propósito e o objetivo daquele órgão que você está ali fazendo o concurso público, tudo bem? E a partir disso que a gente vê, né, trazendo então
trouxe aqui na introdução a abertura falando ali sobre o repertório sociocultural do desempenho, o que é a essência ali da Polícia Federal, você vai fazer o quê? Ele faz uma ponte justamente com a temática, falando sobre, principalmente, a relação sobre crimes, certo? Então, tem uma palavrinha aqui que envolve. E aí, dentro aqui da introdução, o que é essencial ter toda a introdução de um texto dissertativo argumentativo, que é o que a gente está cobrando. Redação é isso, né? Basicamente é isso. É um texto dissertativo argumentativo. Ele precisa ter a tese. E aqui, qual seria a tese desta redação? Desta aqui, ó. Dessa introdução. Seria o final, quando ele fala assim, nesse contexto, é necessário refletir. Então, o autor vai focar em quê? Falar sobre existem obstáculos que a instituição, a Polícia Federal, enfrenta para melhorar na questão da segurança pública do século XXI. Então, essa parte aqui do é necessário até o final é a tese, certo? É o que nós chamamos de tese. E o que é a tese? A tese é o ponto de vista do autor frente ao tema, que normalmente é um tema problemático para você trazer ali justificativas, que são os argumentos ali no seu desenvolvimento. Tudo bem? Beleza? Então, essa é a tese. E para isso, ele utilizou, para começar ali a falar a tese, ele usou o quê? O nesse sentido. Esse nesse sentido, ele é um operador argumentativo muito bom para você usar numa introdução, tá? Então, para a gente finalizar essa introdução falando sobre análise, nesse sentido, é um ótimo operador argumentativo ali que você pode usar nesse formato aqui de tese, tá? E a tese é necessário refletir sobre os obstáculos enfrentados pela instituição para compreender a complexidade da segurança pública no século XXI. Tá? Um ponto interessante em relação a essa introdução é a contextualização do tema, que ele faz bem diretamente usando o repertório e também faz ali a abordagem temática bem no início mesmo da introdução, principalmente no segundo período, né? Quando ele fala a crescente digitalização das relações sociais, surgem novos desafios. Quais desafios? Justamente o combate à desinformação e os crimes cibernéticos, tá? Que é justamente o quê? O tema proposto. Então, vejam como a introdução ela é bem objetiva, bem clara em mostrar o propósito da redação. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, então, para o desenvolvimento 1. Eu fiz uma redação modelo de 4 parágrafos, tá? Uma introdução, o segundo parágrafo é o desenvolvimento, que a gente vai falar que é o desenvolvimento 1. O terceiro parágrafo, que vai ser o desenvolvimento 2, e o quarto parágrafo, que vai ser a conclusão, tá? Fiz esse modelo padrão, mínimo 15 linhas, máximo 30 linhas, como foi pedido ali no concurso mais recente pela banca SAESP-SEBRASP, tá? Então, vamos lá, então, começar esse desenvolvimento. A gente faz novamente aqui a leitura e depois vamos para a análise e marcações, tá? Então, dado o exposto, a Constituição Federal, no artigo 144, atribui à Polícia Federal a missão de apurar infrações penais com repercussão interestadual ou internacional. Contudo, crimes digitais como fake news, fraudes eletrônicas e ataques cibernéticos exigem respostas mais ágeis e especializadas. O ambiente virtual, marcado pelo anonimato e pela velocidade da informação, dificulta a identificação dos autores e a responsabilização efetiva, o que demanda constante atualização tecnológica e parcerias estratégicas, tá? Então, uma redação, um desenvolvimento que está falando o quê, basicamente, né? Sobre o propósito da Polícia Federal. E aqui a gente já começa o quê? Trazendo logo de cara, logo ali no início, a Constituição Federal como um repertório sociocultural. E aqui a Constituição Federal também pode ser um ótimo repertório coringa, tanto para essa questão aqui envolvendo a Polícia Federal sobre a sua missão penal, que aí você consegue articular com outras temáticas envolvendo, porque
está escrito na Constituição o propósito da Polícia Federal. Então, você pode sempre usar esse repertório junto com a importância e a relevância da Polícia Federal frente ali ao papel do Estado brasileiro, tá? E aí, veja só, ele usa esse repertório para falar justamente sobre essa responsabilidade que a Polícia Federal tem em relação a infrações penais via forma nacional e internacional até, né? E aí, vamos começar a fazer uns detalhes para quem já viu a análise de outra redação que eu fiz aqui da PRF, já vai perceber que existem operadores argumentativos, elementos coesivos, que aparecem bastante quando a gente vai treinando redação. Esse aqui eu não tinha colocado anteriormente, mas ele lembra um pouco essa ideia de abertura de um primeiro parágrafo de desenvolvimento, tá? Normalmente eu uso diante desse cenário, mas dessa vez eu fiz o dado exposto para fazer essa conexão com o parágrafo anterior, que é a introdução, e fazendo essa abertura de desenvolvimento 1. Muitas pessoas usavam primeiramente nesse caso, mas ele não está mais sendo usual, porque quando a pessoa bota primeiramente, normalmente no terceiro parágrafo, que é o desenvolvimento 2, a pessoa esquece simplesmente de botar um elo coesivo que realmente tem um paralelismo ali, sabe? E aí a gente está deixando de usar bastante esse tipo de elemento coesivo e usa dado exposto ou diante desse cenário, tá? Recomendo você usar um desses dois. Outro elo coesivo que ele usa o contudo, certo? Ele usa ali o contudo, porque o contudo, veja só, toma cuidado, o contudo, ele é um elo coesivo que tem ideia de quê? De oposição. Tem aluno meu de 9º ano que eles cismam achar que é um elo coesivo de conclusão. Não sei por que eles acham isso, tá? Mas contudo, a ideia de contrariedade, né? Então, ele estava aqui falando sobre apurar infrações penais de repercussão interestadual e internacional, e aí ele traz esse contudo, né? Trazendo ali uma ideia de contrariedade para focar sobre os crimes digitais, como fake news e fraudes eletrônicos, etc., envolvendo aqui a abordagem temática, tá? E aí focando sobre essa situação do ambiente virtual, que a gente sabe que, de fato, hoje em dia está muito mais fácil desse anonimato, da gente conseguir chegar, realmente ter uma investigação apurada para chegar na pessoa certa, né? Toda essa questão aí que diretamente envolve a fake news, que a gente sabe que tudo se espalha rapidamente, mas quem começou aquela mentira a gente não sabe, né? Então, como é importante essa apuração investigativa pela Polícia Federal para evitar crimes envolvendo ali questões graves como crimes cibernéticos, tá? Beleza? E também focando, já trazendo de alguma forma ações preventivas para esse problema. Porque quando ele fala lá no final, aqui no finalzinho, ele bota assim, responsabilização efetiva lá nas últimas linhas, tá? Acompanha comigo. O que demanda constante atualização tecnológica e parcerias estratégicas, mostrando o quê? Que a Polícia Federal precisa estar sempre atualizado profissionalmente em relação a esse ambiente virtual, tá? E trazendo parceria estratégica, então, vendo ali empresas, né, que ajudam nesse aspecto de apuração digital, certo? Tranquilo? Vamos ver se tem mais algum. Não tem. Eu acho que de elos coesivos assim que foram relevantes do uso aqui tá tudo bem. Vamos para o nosso próximo. Vamos lá então para o desenvolvimento 2. Já começou com, além disso, trazendo, já vou deixar até marcado aqui, porque ele é um excelente elo coesivo quando você usa para o desenvolvimento 2, tá? Desde que sejam parágrafos que sejam complementares. O além disso, ademais, são ótimos operadores para isso. Vamos lá então para a leitura. Além disso, o Marco Civil da Internet buscou estabelecer direitos e deveres no uso da rede, garantindo princípios como a privacidade e a liberdade de expressão. Entretanto, a aplicação da lei ainda esbarra em limites práticos, sobretudo na responsabilização por conteúdos danosos. A Polícia Federal, nesse cenário, precisa equilibrar a proteção de direitos fundamentais com a repressão aos crimes digitais, atuando com base na legalidade e na proporcionalidade, né?
O fato de ser uma liberdade, as pessoas têm dificuldade de entender que a liberdade de expressão tem um limite, né? Tem muita gente que tem dificuldade, principalmente na rede social. Então, basicamente, a gente está falando de forma bonita sobre isso. O Marco Civil da internet, se eu não me engano, foi em 2014, tá? Se você souber certinho o ano, você coloca aí. Se você não souber, não bota não para não dar ruim, tá? Eu acho que foi em 2014. Eu só não coloquei aqui porque provavelmente não estava com certeza, tá? Então, qual foi o repertório usado para esse desenvolvimento? Foi um marco civil da internet, né? Ora, se eu estou falando sobre redes sociais, sobre ambiente digital, sobre tecnologia, internet principalmente, se você conseguir colocar sobre marco civil da internet, isso ajuda a mostrar o quanto você está aí ligado em leis atuais que envolvem aí esse eixo temático da tecnologia, que tem sido um eixo muito importante da gente trabalhar em redação, principalmente com as inteligências artificiais que estão aí dominando tudo, né? Então é importante você saber usar esse repertório, tá? Temos também um ótimo elo coesivo que foi usado aqui, que foi, o nesse cenário, tá? Poderia começar esse, nesse cenário, vírgula, a Polícia Federal precisa equilibrar a proteção. Você poderia usar assim também, tá? Pode usar de toda forma. Entretanto, também é um elo coesivo que foi usado. Nos 2 parágrafos de desenvolvimento, se você perceber, foi usada a estratégia de falar sobre trazer uma afirmativa e depois você faz uma contraposição a partir disso, tá? Você pode usar esse recurso sem problema algum. Outro elo coesivo aqui eu acho que não tem, tá? Além disso, ele é um ótimo operador argumentativo para você usar no desenvolvimento 2. Grava isso que é importante, tá? Ele é bem usual e facilita a sua vida. Além disso, ou ademais. Foi? Tranquilo? Vamos lá então para a nossa conclusão dessa redação aí, que começa assim: portanto, para que a Polícia Federal atue de forma eficaz frente aos crimes digitais e à desinformação, é necessário investimento em capacitação técnica dos profissionais, atualização legal sobre o ambiente virtual e integração entre os órgãos do sistema de segurança e justiça. Garantir a segurança cibernética é essencial para a proteção dos direitos fundamentais e da própria manutenção, poderia colocar aí, né? Própria manutenção da democracia brasileira, tá? Então, vamos lá então ver uns pontos aqui que eu acho que eu já vou colocar um ponto que eu adoro falar, que é você começar. Deixa eu ajeitar aqui, ó. Você começar um parágrafo de conclusão sendo encabeçado por um operador argumentativo, que pode ser o portanto, tá? Ele é um clássico. O portanto é um ótimo elo para você mostrar que você está finalizando a sua redação, tá? Ele eu posso, assim, de todos os elos coesivos para você começar um parágrafo, acho que o único que tu não pode esquecer é esse, tá? Pode esquecer dos outros, mas não esquece esse não, pelo amor de Deus, tá? E aí, o que a gente vê nesse parágrafo aqui, que a gente pode usar de forma muito tranquila e que facilita muito você começar uma conclusão? É você fazer uma retomada da tese. E aqui ele fez uma retomada da tese. Na verdade, ele não fez da tese, ele fez realmente do próprio tema, né? O tema está falando sobre crimes digitais e desinformação. Então, ele pegou a abordagem temática e colocou ali, reforçou na sua conclusão, tá? Então, falou o quê? Que a polícia deve atuar de forma eficaz frente ao quê? Ao tema, frente aos crimes digitais e à desinformação, fake news, tá? E como a Polícia Federal pode ajudar? Aqui nós estamos vendo um parágrafo de conclusão que de alguma forma traz ações interventivas, né? Muito comum da gente ver numa redação Enem. É obrigatório uma conclusão você sempre trazer uma proposta de solução ao problema? Não, não é obrigatório. Mas existem temas como esse que eles são muito práticos de você trazer uma ação interventiva, porque aí você mostra que é possível de alguma forma amenizar tal problema, tá? E foi o que
a gente fez aqui dentro dessa conclusão. Tudo bem, tranquilo? Então, como é que ele fala? Ele fala o quê? Que é necessário que os profissionais da Polícia Federal, eles sejam capacitados na questão de saber o conhecimento legal relacionado ali ao ambiente virtual, então aquela questão esbarrando ali na liberdade de expressão, o limite relacionado a isso, tudo bem? E também apurações a partir de outros órgãos também para melhorar a questão da segurança dentro ali das redes digitais, envolvendo aí a questão de crimes ali oriundos digitalmente e também da desinformação que é presente, sobretudo, nas redes sociais, né? A gente vê ali, é onde realmente se espalha as fake news, tá? Tudo isso para o quê? Para trazer a manutenção da democracia brasileira. Afinal de contas, somos um país democrático e manter essa manutenção é primordial. Esse finalzinho, né, falando sobre é essencial para a proteção de direitos fundamentais e da própria democracia brasileira, também, ó, você pode pegar aí como um modelinho para você usar em outros temas, tá? Porque ele é um tipo de fechamento para uma conclusão super possível para você usar em qualquer tipo aí de redação envolvendo em qualquer tema, se for aqui da banca SAESP falando aqui da Polícia Federal. Tudo bem? Tranquilo? E é isso, eu espero que você tenha gostado dessa aula aí, dessa proposta de tema que muito possivelmente pode cair nesse concurso aí da Polícia Federal, tá? Eu tenho apostado bastante nesse tema, eu já tinha feito uma proposta de redação que eu coloquei lá na rede social da Dancinha e agora eu trouxe essa análise de redação um pouquinho mais parecida ali com o que eu venho pensando da temática e também toda a estrutura de repertórios e tudo mais que possivelmente você pode usar aí na sua prova do dia 27 de julho, tá legal? Se cair esse tema, não se esqueça de você voltar aqui no vídeo, tá? E coloca nos comentários quais foram os repertórios, se você usou de acordo com os repertórios que nós usamos aqui no canal, ou se você teve ideia de outros repertórios, ou mesmo outros repertórios que você acha que poderiam se encaixar aqui. Use os comentários para trazer sugestões também de temas, tá? Aqui está aberto aí as sugestões de vocês para trazer mais conteúdos que vocês queiram ver aqui no canal, tá bom? Então é isso, não se esqueça de deixar seu like, compartilhe. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para você receber mais conteúdos de português e de redação sem nenhuma complicação. É isso, até a próxima. Tchau, tchau.